Você já imaginou uma moeda que não deveria existir, mas que hoje vale milhões de dólares? Uma moeda cercada de mistério, segredos, teorias e histórias dignas de um filme de Hollywood. Hoje nós vamos desvendar uma das moedas mais famosas e valiosas da história dos Estados Unidos, a lendária Liberty Red Nickel de 1913. Existem apenas 5 exemplares conhecidos no mundo, e cada um deles tem uma história mais impressionante que a outra. Fique até o final, porque eu vou te contar como uma dessas moedas ficou escondida dentro de um armário por mais de 40 anos. Vamos voltar um pouco no tempo. O Liberty Red Nickel foi um tipo de moeda de 5 centavos americana, produzida oficialmente até o ano de 1912. No ano seguinte, em 1913, esse design foi substituído pelo famoso Buffalo Nickel, com a imagem de um nativo americano e um bisão. A Conta Square, Mysterious Semen, 5 moedas Liberty Red com a data de 1913 surgiram do nada, mesmo sem qualquer autorização oficial da Casa da Moeda dos Estados Unidos, ou seja, elas simplesmente não deveriam existir. Esse fato, por si só, já faz da Liberty Red de 1913 uma das moedas mais controversas e fascinantes de toda a numismática mundial. Elas são como fantasmas no sistema monetário americano. Mas como isso aconteceu? A teoria mais aceita é que essas moedas foram produzidas secretamente, de forma clandestina, possivelmente por um funcionário da própria Casa da Moeda, depois que a produção oficial do design já tinha sido encerrada. Pense nisso. Alguém usou os moldes oficiais para criar algo que não era mais permitido. Até hoje, não existe nenhum documento, nenhum registro oficial que explique como ou por que essas 5 moedas foram cunhadas. Esse véu de mistério só aumentou o seu valor e a sua fama ao longo do tempo, transformando a Liberty Red de 1913 em uma verdadeira lenda entre os colecionadores. Durante anos, ninguém sequer sabia que essas moedas existiam. Elas eram um segredo bem guardado, até que, em 1919, um ex-funcionário da Casa da Moeda, chamado Samuel W. Brown, publicou um anúncio em uma revista de colecionadores. Nesse anúncio, ele oferecia uma recompensa para quem encontrasse uma moeda Liberty Red, datada de 1913. Muita gente acredita que essa foi uma jogada de mestre, um golpe de marketing genial para gerar curiosidade e inflacionar o valor das moedas que ele provavelmente já possuía. Pouco tempo depois, como num passe de mágica, os 5 exemplares começaram a aparecer. E o mundo da numismática nunca mais foi o mesmo. Com apenas 5 exemplares conhecidos no mundo e uma origem tão misteriosa, era óbvio que os preços iriam disparar. E dispararam mesmo. Ao longo das décadas, essas moedas foram vendidas em leilões por valores impressionantes, quebrando recordes atrás de recordes. Estamos falando de cifras que vão de 3 milhões a mais de 4 milhões e meio de dólares por uma única moeda. Cada venda que acontecia consolidava ainda mais o status da Liberty Red do 1913 como um dos objetos mais valiosos e desejados do planeta. É o tipo de peça que transforma qualquer coleção em um tesouro instantâneo. Agora, vamos conhecer a história de cada um dos 5 exemplares, porque cada um tem uma jornada única e fascinante. O primeiro é o exemplar Eliasbohr. Ele é considerado o mais bem preservado de todos, com uma classificação de conservação altíssima, PR66. A história dele é marcante porque
Em 1996, ele se tornou a primeira moeda na história a ser vendida por mais de US$ 1 milhão, quebrando uma barreira psicológica no mercado. Hoje, vale muito mais, claro. Depois temos o espécime Ulsan. Esse talvez seja o mais famoso para o grande público. Ele já pertenceu a coleções ilustres, incluindo a do rei Farouk do Egito. Mas sua fama explodiu em 1973, quando ele apareceu em um episódio da famosa série de TV Hawaii Five-O. Foi um momento icônico, que levou a numismática para a cultura popular e fez milhões de pessoas sonharem em encontrar uma moeda rara. A seguir, a história mais incrível de todas. A do espécime Walton. Seu dono, George Walton, morreu em um acidente de carro em 1962 e a moeda estava com ele. Seus herdeiros a recuperaram. Mas, por um erro de avaliação, especialistas da época declararam que a moeda era falsa, descreditada. A família guardou a suposta falsificação em um armário, onde ela ficou esquecida por cerca de 40 anos. Foi só em 2003, quando os herdeiros a levaram para uma convenção de moedas, que ela foi finalmente autenticada como genuína. Imagina descobrir que você guardou um tesouro multimilionário no armário por 4 décadas. O quarto é o exemplar Norweb. A família Norweb, que era uma grande colecionadora, decidiu doar sua moeda em 1978 para o Instituto Smithsonian M. Washington. Lá, ela permanece até hoje em exposição pública na Coleção Nacional de Numismática, para que todos possam admirar essa peça histórica. Por último, temos o espécime McDermott. Ele é o único dos 5 que apresenta sinais visíveis de desgaste. E por quê? Porque seu antigo dono, J.V. McDermott, era tão orgulhoso de sua raridade que costumava carregá-la no bolso para mostrá-la a todo mundo. Ele a exibia em bares, em eventos por toda parte. Hoje, essa moeda com marcas de uso está em exposição no Museu do Dinheiro da Associação Americana de Numismática, no Colorado. Então, onde essas 5 lendas estão hoje? A situação atual é a seguinte: 2 das moedas estão seguras em museus, o Smithsonian e o Museu da Associação Americana de Numismática, acessíveis ao público. As outras 3 pertencem a colecionadores particulares, cujas identidades, na maioria das vezes, são mantidas em segredo. Mesmo com toda a tecnologia moderna, scanners e bancos de dados, nenhum outro exemplar de 1913 jamais foi encontrado, o que só reforça o mistério e a exclusividade dessas 5 peças. A Liberty Head Nickel de 1913 não é apenas uma moeda. É uma história de mistério, de ambição, de dinheiro e de controvérsia. Uma PKQ. Tecnicamente não deveria existir, mas que, contra todas as probabilidades, se tornou um dos maiores ícones da numismática mundial. E você, o que acha? Essa moeda foi um simples erro de produção, um golpe de marketing perfeitamente executado? Ou um dos maiores e mais duradouros mistérios da história do dinheiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou de desvendar essa história comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais mistérios como este e compartilhar o vídeo com aquele amigo que também é apaixonado por histórias e moedas raras. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.